Oi, gente, quarta-feira, tô contente de ver vocês aqui de novo. Tô feliz também porque tem muita gente ligando, muita gente pedindo. Inclusive o programa de hoje é relacionado com perguntas da turma que me assiste aqui. Eu estou muito contente. Eu trouxe hoje para a gente conversar com a doutora Ângela. Essa menina aqui é advogada, embora ela tenha cara de ter 15 anos, ela já conhece bem o direito lá e ela defende muito as mulheres com todo tipo de garra possível. E crianças. E eu trouxe ela para uma situação importante aqui. A gente fala muito de criança especial, né? E criança especial tem muitas extensões de criança especial. Tem desde aquela que nasce com problema de retardo lá, tem aquelas especiais que já precisa receber, inclusive até aquele dinheiro que vem, como é que é o nome, filha? O LOAS, né? Mas a gente hoje nós vamos conversar aqui com uma das pessoas que me assistem, ela pediu, são as crianças com transtorno, déficit de atenção e hiperatividade. Então, essas crianças para mim são tudo gênio, de verdade. Porque elas parecem muito com aquele pintor lá que escrevia pelo inverso. Mas, na verdade, a gente tem que entender isso daqui. E o déficit de atenção dela, às vezes, necessita uma pessoa junto lá para poder ajudar, né, filha? E a minha filha é especial nisso, porque ela é advogada, é minha filha, que é a doutora Ângela. E ela é legal porque ela mora em Joinville, né? E ela está aqui hoje. Mas a gente queria que ela voltasse para São Paulo para interagir aqui e trabalhar aqui direto, porque lá em Joinville é tudo muito devagar. Vai, Ângela, começa. Bom, então, a gente vai falar sobre o transtorno de déficit de atenção, que pode vir junto com a hiperatividade. Não é considerado deficiência, é um transtorno neurobiológico, o que significa que a criança que nasce assim, ela vai ter que aprender a conviver com isso. Não é uma deficiência, não existe nenhuma legislação para apoiar essa criança. Geralmente, os pais descobrem na primeira série, na época de alfabetização, a criança não consegue se alfabetizar, ela não consegue manter o foco, não consegue ter atenção. E qual que é o tratamento disso? É uma equipe multidisciplinar, tanto para diagnosticar como para tratar. A criança precisa de psiquiatra, psicólogo, terapia ocupacional, fonoaudiólogo e um neurologista responsável. Além de todas essas terapias, muitas vezes ainda necessita de medicamento, que é o que nós conhecemos bastante tempo, a Ritalina. Existe a Ritalina convencional, que as mães conseguem retirar no SUS, só que é uma Ritalina de efeito curto. Então, é muito comum a criança toma uma Ritalina pela manhã e a mãe tem que mandar uma cartinha para a escola. Chegando lá, a criança tem que tomar um outro medicamento. E existe a Ritalina de longa duração, que tem a Ritalina mesmo, o Venvance e o Concerta, que são medicamentos que duram o dia inteiro, mas a criança, o valor dele financeiro é muito alto. E, geralmente, os estados não conseguem provisionar isso para tantas famílias. Existem algumas que entram com ação e conseguem, mas uma grande maioria não consegue esse medicamento. E quanto custa esse medicamento? De R$200 a R$350 por mês. Por mês? Por mês. Mas toma uma série de injeção? O que é? Não, é um comprimido por dia. Gente, então é o seguinte, é entrar com ação mesmo. O que a doutora Ângela está falando aqui é que o correto seria tomar essa medicação completa. E não aquela que a gente consegue lá na farmácia de baixo alto custo, que é um remédio paralelo, né? Nem sempre... Não, é uma Ritalina mesmo, mas ele dura 3, 4 horas, então não adianta. Mas nós não somos médicos, hein? Precisa procurar um médico para definir essa situação. Isso, inclusive... Agora, me dá para mim, como é que a gente consegue discernir a criança? Porque eu vou contar para você, quando eu era moleque, eu não estudava direito lá e tomava pau, e meu pai falava que era especial. Então tenta explicar para eles o que é, porque é ruim a situação. Olha, geralmente, se é só o TDA, se é só o transtorno de déficit de atenção, geralmente no primeiro ano escolar, quando a criança tem muita dificuldade, geralmente se trata de crianças são crianças esforçadas, mas elas não conseguem aprender. Então a professora já consegue discernir que tem algum problema. E esse transtorno é muito comum, ele vir acompanhado de hiperatividade. Aí a mãe que tem um olhar mais diferenciado, ela já percebe que o filho é hiperativo. É muito comum você ver aquela criança que se joga no chão do supermercado, que berra, que não para de pular um minuto, que assiste televisão de cabeça para baixo, é a criança que tem hiperatividade. Ela assiste de cabeça para baixo, É né? muito comum. Acha normal? Isso é um relato de muitas mães, a criança assistindo TV de cabeça assim para que tem baixo. problema de visão. Qual é o problema em si? Além disso, não enxerga direito.
Não, aí é uma questão do oftalmo. Esse transtorno neurobiológico só tem a ver com a atenção. A criança não consegue manter o foco, a hiperatividade, e muitas vezes ele está ligado a outros transtornos, chamados de comorbidade. Tem a criança com transtorno opositor desafiador, depressão. Então, tem que tratar. Porque a criança que cresce sem aprender a lidar consigo mesma vai ter muito problema mais pra frente. E aquelas que escrevem no inverso? Eu já vi isso daí. Então, é muito comum as crianças com transtorno de déficit de atenção, elas escreverem, não é do inverso, ele escreve espelhado. Na verdade, é até comum muitas crianças no processo de alfabetização, no início, escreverem espelhado. Sim. Mas as crianças com déficit de atenção, elas na terceira, quarta série, elas continuam escrevendo espelhada. E geralmente são crianças com o dom mais artístico. Conheço muitas crianças com transtorno de déficit de atenção que desenham muito bem, que cantam muito bem, que desenvolvem instrumentos musicais muito bem, mas na escola em si tem dificuldade de aprendizado. Puxa vida, né? Agora outra coisa, na escola, se ela não acompanha, a escola tem que colocar alguém do lado dela. Isso é lei? É direito? Tem de pagar? Explica para mim. Não é lei. Infelizmente, o transtorno de déficit de atenção, ele é o transtorno do invisível. Porque não está na cara que a criança tem um problema. Né? Não existe uma lei como para o autista. Não existe. Mas muitas escolas hoje em dia já disponibilizam, a partir do laudo do neurologista, um monitor em sala de aula para a criança. A criança, um direito do TDAH é sentar nas cadeiras da frente, longe de janela, longe de distração. E fazer prova em sala separada. No dia de prova, ele é levado para uma sala, uma coordenadoria, onde não tem tanta criança, para ele conseguir fazer a prova com uma pessoa que leia a prova para ele. Ele não entende enunciados compridos. A prova tem que ser curta e assertiva. Maravilha, hein? Mas tá bom, dentro dessa dinâmica aqui, o que você aconselha as mães, então? Porque eu acho que tem muita mãe também que não entende nada disso, porque é o primeiro filho. Você falou quem tem mais, né? Então, como é que a gente fica sabendo? Como é que a gente tem que tratar disso? Como é que a gente tem que exigir na escola esse guardador, essa pessoa que ajuda? Porque eu já vi muita escola particular que quer cobrar extra para fazer isso daqui. Existe mesmo, porque não é uma legislação, não existe uma legislação, né? Que assim como o autista ou a síndrome de Down, que te dê um monitor. Então você tem que... o primeiro passo é conversar na escola, ver se está com muita dificuldade, é levar numa psicopedagoga. Ela vai ser a primeira profissional a te direcionar. Se ela vê que tem mais alguma coisa, ela vai te encaminhar para o psicólogo, para o neurologista, para uma fono, para uma terapia ocupacional. É muito comum as crianças com TDAH terem um déficit de coordenação motora fina também. Por isso, a terapia ocupacional. Então, o primeiro passo é procurar a psicopedagoga, para ela te ajudar. A partir dali, ela vai te indicar uma equipe multidisciplinar. É muito complicado fazer isso pelo Estado, mas existem, o Estado tem todas essas terapias para oferecer. Precisa procurar, precisa ir atrás. Se não consegue, vai até o Ministério Público, procura a Defensoria Pública, entra com ação contra o Estado. A medicação é a mesma coisa, tem que procurar, porque a criança que cresce sem tratamento se torna um adulto muito problemático. Então, isso é um grande problema da gente, porque às vezes é um gênio lá, que nem esses pintores lá da época do passado lá, que são famosíssimos hoje em dia, e a impressão que dá é que eles são tudo assim, filha. Eles têm esse tipo de transtorno Tem muitos que têm esse transtorno. Então, e outra coisa, não é uma criança especial. Embora é tudo lindo, mas às vezes até um gênio. Tem que saber trabalhar com ela para poder... Exatamente, não é uma deficiência, só que o cérebro dessa criança funciona de outra forma. Essa criança, ela é acelerada, ela tem dificuldade para dormir à noite. Ela não dorme direito, a cabecinha dela não para de pensar um minuto. Tem muitas que precisam de medicação também para dormir. É muito comum. Então, gente, vamos tentar prestar atenção nos filhos da gente? Porque eu fico imaginando, como é que é? Vocês estão em casa agora. Uma criança hiperativa, será que ela estuda lá assistindo televisão? Será que ela tem saco para ver isso daí, filha? Então, uma questão engraçada sobre eles é a seguinte: eles não conseguem manter a atenção numa sala de aula, numa coisa que eles consideram mais chata. Só que, por um outro lado, eles têm o que a gente chama de hiperfoco. Quando eles gostam de alguma atividade, eles mergulham de cabeça. Então, você pega teu filho e não para quieto. Ele pula o tempo inteiro. Ele não consegue sentar nem para comer. Você fica atrás dele com a colherinha.
Aí você pega um desenho e dá para ele pintar. E ele fica horas pintando na mesma posição. Ele tem um hiperfoco no desenho, ele gosta daquilo. E ele vai desenvolver aquilo. Sozinho mesmo. É claro que se você puder direcionar é melhor. Mas você já começa a perceber que tem alguma coisa errada. Ele não consegue parar no que ele não gosta. Ele só consegue parar e demais naquilo que ele gosta. E quando ele está desenhando, ele come tudo? Você vai tocando a boca dele? Vai dando comida, você vai aproveitando para... Aquele tipo de coisa. Exatamente. Então, olha, gente, é o seguinte, ó. Notou que a criança é um pouquinho diferente das outras. Ele tem primeiro um laudo do médico lá, não sei se é psiquiátrico ou psicológico. Pode ser ou psiquiatra ou neurologista. E um bom médico que determine a medicação para ele tomar. A segunda situação é entrar com uma ação na justiça exigindo a medicação certa. E se faltar, pedir uma penalidade lá, uma multa, sei lá, uma desobediência, para forçar isso daqui. Como é que se faz isso? Não necessariamente precisa ter um advogado. É ir na defensoria pública, conversar com o promotor de justiça. Se você está na tua cidade, é uma cidade pequena, que tem o fórum lá perto da igreja, você vai lá, pergunta quem é o promotor, às vezes é um moço, às vezes é uma moça, são muito gentis. Normalmente a sala deles é do lado do juiz. Você conta, olha, meu filho ou minha filha tem esse tipo de problema, ele precisa lá de um aconselhamento, lá como é que você fala? A pessoa lá que toma... Na escola precisa de monitoria. Uma monitoria, ao mesmo tempo precisa dessa medicação, a gente está tendo dificuldade, a cidade não dá, o prefeito não dá, e através de uma liminar você vai conseguir, né, filha? Consegue sim. Pelo menos a Ritalina comum, ela é mais fácil de conseguir. A gente vê é muito comum que o Estado forneça a Ritalina comum, e ela não é ruim. A questão dela é só que ela tem que ser tomada várias vezes por dia. Era muito melhor poder usar. E outra coisa, é criança. Esse negócio de tomar uma medicação e parar e depois voltar e ter que tomar de novo, era muito mais prático, né? Na sequência, né? Outra coisa que a gente vê muito é a criança que não teve o tratamento quando era menor, não teve essa equipe multidisciplinar para apoiá-la, chega na adolescência, eles começam a se negar a tomar a medicação, a se negar a ir na escola. Então, a cabeça da criança tem que ser trabalhada o mais cedo possível, para que ela é diferente e ela vai ter, infelizmente, ela vai ter que se esforçar muito mais do que outras crianças para atingir alguns marcos, mas ela atinge. É muito, muito comum você pegar uma criança com TDAH que não sabe ler e escrever aos 9 anos de idade. Aos 9 anos? Aos 9 anos. Então, e se a família deixar, ela não estuda, né? A criança acaba, como no estado, por exemplo, na escola estadual, a criança ela é passada de ano todos os anos. Automático, porque ela não sabe ler. Exatamente, só que ela tem um laudo de TDAH. Então, como ela tem esse laudo, a escola não reprova ela. Então, você pega um menino de 12 anos que mal sabe soletrar o alfabeto. E aí depois começa a reclamar com o menino, fala que é idiota, que não aprendeu a ler. E aí ele entra em depressão. Ele entra em depressão pelo bullying. Você acha normal isso daí? Não é normal. O que nós temos de fazer de verdade é o Estado tem a obrigação de dar saúde. É evidente isso daqui. E o que a gente precisa ter normalmente aqui é discernir as pessoas que têm deficiência. Isso se for deficiência, para mim é gênio, essas crianças. E poder solucionar o problema deles e modular eles na mesma situação dos demais, né, filha? Não é isso aí? É isso aí. Agora, me fala alguma coisa, alguma ação dessa você já fez? Já. Então explica para eles como é que é a ação. A gente fez uma requisição de medicamento lá em Santa Catarina para uma criança que precisava. Comprovamos que a família não tinha condição alguma de comprar essa medicação. Imagina, uma família que não dava R$100 por pessoa, comprar um medicamento que custava 360. Era uma criança que já estava na adolescência e a Ritalina comum dada no SUS não era fornecida. A Ritalina comum era fornecida, só que ele precisava da medicação que chama Venvance, que é a Ritalina de longa duração, e é muito cara. Então, nós entramos, fizemos o pedido, mas na hora nós conseguimos o liminar. Não foi preciso, eu não precisei entrar com um processo de verdade. Eu fui distribuir, já o promotor veio e já deu. Agora, outra coisa que eu noto é assim, essa cidade é muito pequena, e você nota que o prefeito lá é meio devagar, a turma realmente não tem uma estrutura. O legal era pedir isso daí numa cidade maior, né? Por exemplo, você tá numa cidade interior lá. Se vier para São Paulo e entrar com uma ação dessa aqui, tranquilamente você vai pegar isso na farmácia de... Mas é algo que não dá para fazer.
porque você precisa de um atestado de residência na cidade que você vai fazer. Inclusive, os médicos todos que você passa tem que ser daquele lugar. Então, é complicado você trocar de cidade, Mas você eu vai acho que a criança, se em mudar. primeiro lugar, se for o caso, é caso de mudar de cidade. O que a gente tem que pensar é que quando a gente tem um filho, a gente tem a obrigação e o dever de acompanhar essa criança e fazer tudo o que pode. Eu já vi muita gente sair do Mato Grosso, sair de Tocantins e vir para São Paulo aqui para tratar no Hospital do Coração, no Hospital do Câncer, porque eles não têm estrutura para isso. Tanto que tem essas casas das crianças lá que elas ficam esperando. Sim, eu já vi casos de famílias que a cidade é tão pequena que não tem uma terapeuta ocupacional, que não tem uma fonoaudióloga para atender. Claro. Agora, sem mudar de assunto, eu já vi muitos casos aqui de criança que não está crescendo. Eu queria saber, vocês têm que contar para as famílias como é que a gente detecta que não está crescendo no menino, na menina e o que tem de fazer. A criança... A doutora Ângela é especialista em criança, justamente na parte jurídica com relação às necessidades básicas de cada tipo de problema. E ela está aqui para tirar dúvida de vocês. Então é o seguinte, se vocês não sabem, o e-mail dela fala aqui. angelacarbone@terra.com.br. E teu WhatsApp? É o DDD 47 99601 2404. Gente, não é para divulgar para a pessoa, não. É para tirar dúvidas. Se você tem dúvida, pergunta, escreve para a gente, que ela não vai deixar de falar. E, ao mesmo tempo, ela vai auxiliar você a procurar um advogado da tua cidade ou a Defensoria Pública para esse tipo de situação. A especialidade dela, como eu já falei, são crianças problemáticas. Eu não acho que é um problema delas. Já veio e nós temos de solucionar. Fala, Angela. Bom, a criança, desde que ela nasce, a gente faz um acompanhamento ali no pediatra, né? Sendo particular ou não. E dentro da carteirinha de vacinação da criança, existe a tabela de altura e peso. Essa tabela de altura é muito importante que ela seja levada em toda consulta. Porque o pediatra vai fazer uma marquinha. Olha, com 3 anos e 6 meses, a criança está aqui. Com 3 anos e 9 meses, a criança cresceu tanto. Então, e existem linhas nessa tabela. E a criança tem que atingir alguns marcos. Quando a criança está abaixo da primeira linha, significa que ela tá fora da linha dela. Ela devia ter crescido muito mais do que ela cresceu. Então, a gente já tem que ficar em alerta. Se essa criança não crescer por 6 meses, continuar muito abaixo da linha, a gente vai encaminhar essa criança, o próprio pediatra encaminha a criança para um endocrinologista. O endocrinologista vai pedir alguns exames para ver se essa criança, se ela produz o que nós chamamos de GH, que é o hormônio do crescimento. Muitas crianças, não produzir o hormônio do crescimento é muito comum. A falta desse hormônio é muito comum em muitas crianças. Então, como é que a gente faz? Vai procurar o endocrinologista, vai fazer todos os exames. E dependendo de qual motivo de não produzir esse hormônio, o endocrinologista vai fazer um encaminhamento para a farmácia de alto custo, onde a criança vai retirar a quantidade necessária de injeções, tanto a medicação como as seringas, para aplicar nessa criança todos os dias o hormônio do crescimento. Todos os dias? E como é que a criança aguenta essa injeção toda? É como uma seringa de insulina. Não é doloroso e a criança acaba acostumando. Até 10 anos atrás era muito comum você começar esse tratamento com a criança com 8, 9 anos de idade. Hoje em dia tem criança de 3 já tomando essas injeções. 3 anos? 3 anos. A menina com 9 anos e o menino com 12, muitas vezes é necessário também um medicamento para parar a puberdade. Porque a partir do momento da puberdade a criança cresce pouco, né? E depois de um tempo ela para de crescer. E tanto o hormônio como essa medicação para parar a puberdade pode ser feito o pedido pelo endocrinologista e retirado pelo SUS. É uma medicação cara, dificilmente as famílias conseguem adquirir ela comprando, né? E não conseguiu, vai na defensoria, entra com um processo que dá para conseguir essa medicação. E é verdade que tem que colocar na geladeira? São medicamentos, exatamente, são medicamentos que são retirados no SUS. Para você retirar, você tem que levar uma bolsinha de gelo com um gelóx dentro. E em casa ela tem que ficar na geladeira, existe uma temperatura específica, ela estraga. Eu já vi em liminar que a pessoa entrega, digamos assim, tem que pegar avião para trazer uma medicação para cá.
Então a pessoa fica esperando lá o avião chegar para pegar a medicação gelada para levar para casa. Acontece. E aí, como é que faz? E se isso daí esquentar? Então, eu já vi acontecer uma pessoa que me mandou a medicação por avião, o avião não pôde pousar. E aí perdeu tudo. Outra coisa que eu queria falar para vocês é que eu caí duro. Um dia eu teria de fazer uma viagem e levar uma medicação, aproveitar para uma família. Quando eu estou no avião, eu estou entrando, eles já, o que é isso? Eu falei, são vacinas. Ele falou, o senhor está proibido de andar com essas vacinas. E me tomaram as vacinas da mão. Aí eu tive de pedir, pelo amor de Deus, lá para a recepcionista lá do avião, para ele manter na geladeira, para mim ter outro meio de conduzir. Então explica para eles como é que é. Por que eles não deixam passar? Eles não deixam passar essa medicação se o paciente não está junto. Eu vou explicar por quê. Essa medicação é usada juntamente com anabolizante. O pessoal usa muito, chama GH, né? O GH, o pessoal aplica para ficar forte. Pra fazer para crescer músculo e tal. Então, mas eu estava com a receita do médico. Mas se não tiver o paciente junto, você não embarca. Olha, eu acho um absurdo isso daí. Eu acho que isso devia ser superado. Devia ter uma delegacia no próprio aeroporto para sanar essas dúvidas e tirar e não impedir que a pessoa perdesse a validade da mercadoria, porque aquilo lá ia ser útil enquanto vai ser na geladeira. Quando parar de estar gelado, ele perde eficácia e perde todo aquele tratamento e o custo que o Estado pagou. O Estado está pagando para esse tipo de serviço. Então vocês têm que pensar, gente, o seguinte, olha, tem muita situação aqui no nosso país aqui que não é bem vista. Como, por exemplo, esse tipo de medicação. O que adianta o Estado pagar e não chegar na mão da pessoa? O que adianta o Estado liberar a mercadoria para levar para a criança e não pode passar pelo avião? Bom, é muito pior levar de ônibus ou de carro e depois perder, deteriorar e não ter eficácia. Imagina a criança aplicar lá 2 meses uma injeção dolorida e depois não valer nada porque ela perdeu a eficácia. Não é assim? É assim. Então, nós temos que começar a pensar numa forma de facilitar as pessoas. É evidente que se eu chegar lá e falar assim, olha, no aeroporto, olha, estou levando isso daqui para uma criança que está precisando em tal lugar, está aqui a receita, ele vai fazer um termo circunstanciado e depois eu posso apresentar minhas informações, até se for o caso para o juiz. Mas o que não pode é impedir que a criança que está esperando lá essa medicação para poder crescer, não receber a mercadoria porque não pode ir no avião se a pessoa não está presente. Você não acha? Eu acho. Além de tudo, o Estado é muito falho. Eu recebi muito pedido no mês de julho inteiro. Desde junho até julho, o Estado não tinha medicação. Não tinha? Para essas crianças, não tinha. Então, e aí que faz? Os tratamentos foram interrompidos. E aí tem que começar tudo de novo? Tem que começar de novo. Então, você acha normal isso daqui? Não é normal. 1 mês e meio as crianças sem medicação. E aí, quando você corta o tratamento, acaba o efeito. Você vai ter que começar de novo. E agora, a semana retrasada, eu acho que voltou às farmácias. Eles quebraram o contrato com o primeiro fornecedor, aí tiveram que fazer uma nova licitação. Quer dizer, demorou muito tempo. Essas famílias, as crianças ficaram sem a medicação. E não é só o problema do crescimento. Algumas crianças com síndrome de Turner tomam essa medicação. Explica, qual que é? Na síndrome de Turner, a criança nasce com várias malformações e a medicação ajuda até o crescimento dos órgãos internos. Puxa vida. Então é muito complicado você ficar sem a medicação depois que você já iniciou o tratamento. Agora, quais são as crianças que têm direito ao LOAS? Só as crianças que são realmente deficientes. Hoje, inclusive, o autista está nessa lista. Mas eu já vi mãe de criança com transtorno de déficit de atenção conseguir LOAS, quando a criança tem alguma comorbidade. Tem alguns casos que se consegue, mas o normal não é se conseguir LOAS. Mas a gente fala LOAS, parece muito fácil, mas a família tem que ter uma verba muito pequena de faturamento. Explica para eles quanto que é o limite. Eu vou falar em 2 salários mínimos, a família inteira, 2 salários mínimos. São 2 ou 3 salários, bem próximo a isso. Agora vocês têm que entender o seguinte, quando você vai fazer o processo, que eles perguntarem, quanto ganha o pai, quanto ganha a mãe, na verdade é a criança que está precisando do LOAS lá. Então tem que fazer uma forma de processar
que não dê um valor elevado, porque quem vai precisar é a criança. E outra coisa, tem criança que ela vai ficar criança a vida inteira. E com esse LOAS, ela vai ter condição até de arrumar pelo Ministério Público uma casa de repouso, lá, uma casa que receba ela com salário, e não é de graça, está pagando com o LOAS dela. E também o LOAS ajuda para muita despesa, para fralda, para outras necessidades que a criança vai ter, que não necessariamente o Estado vai propiciar. Mas é importante lembrar também que o transtorno de déficit de atividade, ele não te dá o direito ao LOAS diretamente. Esse não tem, Mas algumas mães conseguem. Por quê? Família com baixa renda, como é que, por mais que o Estado te dê a medicação e te forneça as terapias, como é que você vai levar a criança à terapia, voltar com a criança da terapia, como é que você vai conseguir trabalhar? Veja bem, terapia ocupacional, fonoaudiólogo, psicólogo, psiquiatra, são coisas que são feitas pelo menos semanalmente. Então você vai ter quatro lugares para ir com a criança, pelo menos por uma semana. Sim. Como é que você vai trabalhar? Não vai. Exatamente. Então, exclusivamente para ele. Exatamente. Será que tem direito a receber mais 30% do INSS se a mãe se dedicar para isso? Eu nunca ouvi Mas falar. pode tentar, né? Esse é o problema do TDAH. É um transtorno invisível. Não é considerado deficiência, então não é equiparado a nada, a mais nada. A gente tem que pensar o seguinte, quando a gente quer ter um filho, tem que ter estrutura para cuidar desse filho. E se ele vem especial, ele vem com algum transtorno, algum tipo de problema desse, eu já vi famílias inteiras dedicar exclusivamente à pessoa lá. Porque teve um filho e precisa fazer com que ele tenha cresça com naturalidade, cresça com uma circunstância melhor de condição, porque é muito difícil, né? Não é fácil. É muito difícil para a família. Vamos imaginar, então, uma criança que tem esse déficit de atenção, depois também tem um problema de crescimento. Se a mãe não tomar conta lá, ele vai ser anão e, ao mesmo tempo, ele não vai estudar. Que situação, sendo que existe tratamento, existe medicação, e o que falta? Às vezes falta um pouco de conhecimento da família, ou eles são muito simples, e a criança que vai sofrer uma vida inteira. Exato, tem que estar atento. As crianças com TDAH têm tendência à depressão, né, que pode chegar no suicídio. É muito importante ter atenção com as crianças. Eu já vi muita moça aí com 25 anos, com 20 anos, que se mata. Se joga lá de cima, é terrível. Eles se frustram, porque eles estão num meio onde eles não entendem absolutamente nada. Eles são taxados de preguiçosos, de safado. Que não estuda, que vagabundo. Que atrapalha o resto da classe. O que a gente tem que pensar é o seguinte, olha, quando a pessoa vem com uma deficiência, cabe ao pai e à mãe tomar conta. Outra coisa que eu queria dizer para vocês é o seguinte, se a criança tem esse tipo de déficit, ou déficits que a Ângela está falando, a obrigação do pai de alimentar ela quando ele é separado não é até os 18, nem até os 24. É até ela sarar. Então eu já vi muito caso aqui que a pessoa tem necessidades e o pai para de pagar quando ela tem 18 anos, você entra com uma ação e exige o restabelecimento da pensão e ainda põe ele preso, porque ele não tem coração. E olha, eu já vi até magistrados que o filho nasce especial, ele sai fora e não quer mais cuidar do filho. Aí a mãe entra com uma ação lá exigindo que ele pague os alimentos, uma juiz, hein? E ele não quer ter contato nenhum e a única coisa que ele faz é pagar. Se ele quer pagar, ele vai pagar até o último dia que essa criança viver. E se Deus quiser, eu espero que ele morra primeiro que ela. E ela vai ter condições de receber, inclusive, uma pensão desse sujeito até depois da morte, não é, filha? É muito triste. Já é difícil criar um filho sozinho. Você imagina um filho com algum tipo de transtorno, alguma dificuldade? Gente, nós vamos parar aqui por uns minutinhos, mas lembra o seguinte, a doutora Ângela está aqui, faz pergunta, ela está aqui para responder. E olha, ela vai embora para Joinville no final da semana. Comece, hein? Vamos lá, um abração para todo mundo, até daqui um pouco. Nessa segunda parte do programa aqui, a gente quer falar sobre um assunto. Um ouvinte ligou para mim desesperado hoje, contando o seguinte, que na loteria dos 44 milhões, acho que era era enorme o prêmio da loteria aqui, acho que era 22 milhões. Ele pegou e foi conferir o jogo dele. Ele fez 4 jogos. E chegou lá no lugar lá, como é que chama aquele lugar que você Na lotérica. Na lotérica.
E de repente, os caras pegam e diz que não deu nada. Aí ele estranhou a situação, e de repente ele voltou lá e falou, cadê meus papéis? Eu quero ver o meu jogo aqui. Você não me devolveu? A mulher falou assim, não, eu joguei fora. Ele ficou inconformado. Foi lá, reclamou pro dono da lotérica, e ele também não devolveu. E aí ele ligou para mim, hoje de manhã, escreveu, que estava desesperado, porque ele tinha certeza que ele ganhou alguma coisa. Mas ele não tinha o papel na mão. Então o que eu indiquei para ele? Vai na delegacia, faz um boletim de ocorrência. Normalmente, nesse boletim de ocorrência, o delegado vai pedir a filmagem, né? Porque isso é tudo filmado lá. Vai se constatar que esses boletos, né, dele, o que aconteceu. E eu tenho certeza que ele deve ter ganhado alguma coisa. Não deve ter ganhado os 22 milhões, não. Mas deve ter ganhado alguma coisa, e a pessoa que fez isso, essa tramóia, foi receber esse dinheiro em outro lugar. Então, boletim de ocorrência, um advogado, porque vai entrar com uma ação, é no juizado de pequenas causas, vai pedir uma indenização, um dano moral, sem contar que vergonha, né? A gente joga, entrega lá para ver se ganhou, e o safado, o que ele faz? Ele faz um esquema para você não conseguir receber nada. Não é terrível? Fala alguma coisa. Já é difícil alguém aqui no Brasil ganhar alguma coisa, né, na loteria. E às vezes eu me pergunto por que nunca apareceu um ganhador, ou se não jogam o prêmio de milhões para uma única pessoa numa cidade que ninguém nem ouviu falar. É difícil ganhar alguma coisa. Mais difícil ainda é você não ter nem o papel que você jogou, né? Mas o Bolsonaro, ele fala aqui, por que não tem o CPF da pessoa ou o CNPJ da empresa que jogou? Era muito mais prático. Colocava o número e a pessoa recebia. Até se a pessoa perder o papel, nesse caso, ela recebe. Então, na verdade, isso aí existe uma possibilidade dos malandros, dos sem vergonha, daqueles políticos vagabundos que roubam o dinheiro da gente, de pegar e falar que é ele que ganhou. Ele compra lá do sujeito e vai lá com aquela cara de pau dele e pega o nome. E aí, de repente, sai o nome de alguma pessoa. Sem contar, a caixa pode ser séria, pode ser um jogo sério, pode ser um negócio bem feito, mas o grande problema aqui é saber que a pessoa que tem o direito de receber, às vezes é R$50, 100, 200, R$500, nem isso ela tem direito. Agora, o que eu aconselho para vocês, meus ouvintes, e principalmente esse rapaz que eu mandei fazer o BO, e eu não sei se ele fez. Você tem que pegar primeiro, ver no jornal, ver em algum lugar a numeração. Você não vai ser tonto lá de pegar e entregar na mão de uma pessoa que conhece a numeração, que sabe o que deu, e se puder passar uma rasteira em você, ele passa. É melhor conferir você mesmo. Confere, exatamente. Aquele plim que faz lá, olha, a impressão que dá é que eu já ganhei aqui. Ou se não, ir num lugar decente. Eu não vou dar o nome desse lugar que ele foi, nem dizer onde que é, mas na verdade, gente, é jogo, né? E essa turma tá lá, ganha uma miséria. Então eles ficam de olho. Se você tem um prêmio, e se for um prêmio razoável, é evidente que ele não vai querer dar para você. Ele vai falar que não deu nada, você vai embora e ele vai receber teu prêmio numa boa. E isso daí é estelionato, é apropriação indébita, é evidente que o dono do lugar lá tem responsabilidade, sim. E a tristeza que dá é que ele se aproveita da boa-fé da pessoa que vai lá, a pessoa que jogou, que usou o dinheiro dele, e se ele tem uma chance de ganhar, ele fala que não. Ô, doutora, o que a senhora faria se levasse um caso desse para a senhora lá em Joinville? Entrava com uma ação na hora, né? Isso não pode acontecer. Mas o grande problema aqui é a prova do documento. Agora, só uma coisa para você. Você não fez o jogo? Fez, né? Não era um perigo perder? Será que não valia a pena fotografar ele no celular? Todo mundo tem celular. Fotografa o jogo lá. O grande problema é que hoje você tem que ficar esperando da onde vem o golpe, né? Da onde vem o golpe. Na lotérica, eu recentemente recebi um boleto, e quando eu fui pagar o boleto, não se referia a nada do que eu estava pagando. Né? Então, quer dizer, você tem que ter atenção com tudo, em dobro, porque vão te passar a perna na hora que alguém conseguir. Esse caso que ela está falando é sério, porque ela pediu o boleto, aí veio o boleto para ela fazer o pagamento, era um valor elevado, e quem mandou foi a própria empresa que estava cobrando. Exatamente, o e-mail veio do financeiro da própria empresa. Só que eles passaram, na hora de digitar para fazer o pagamento, se via que aquela conta não era da empresa.
era de terceiro. E aí ela levantou a problemática lá e eles emitiram um novo. Então eu vou explicar para vocês o que acontece. Na hora que você paga o boleto fraudado, eles vão dizer que você que fraudou. Que você pegou e essa falsificação, esse pagamento, vão transferir para você o problema. Agora, eu acho que, se fosse eu, abrir um processo de crime de investigação, um inquérito. Porque, na verdade, a pessoa que fez isso para você deve ter feito para muita gente. E é triste você pagar uma conta e depois a pessoa fala, não, você não pagou, e você fica ainda sem crédito numa situação dessa. Pois é, com certeza iam me cobrar o valor, eu ia falar que paguei, e eles iam dizer que não estava pago. Aquele boleto constava um beneficiário estranho, e o pior de tudo é que tinha os meus dados, o meu CPF, o meu endereço. Quer dizer, como é que você vai desconfiar se a própria empresa te mandou um boleto com os seus dados e os dados dela? Como você vai saber se aquilo não é Mas real? ela mandou o boleto dela, eles mandaram que evidentemente tem a numeração toda deles, né? Fraudada. Quer dizer, numa simples investigação dá até para prender uma pessoa que faz isso. Pois é. E constava como beneficiário, constava o Mercado Pago, né? Que é algo que você não consegue rastrear Agora depois. foram fazer isso com a Ângela, doutora. O que aconteceu para o sujeito que fez isso? Conta para ele. Foi essa semana, eu ainda não fiz, porque eu não estou em casa, mas eu vou fazer. Mas é a impressão que dá que já perdeu o emprego, já, né? Ele já foi desligado da empresa. Então é o seguinte, olha, na hora que você detecta uma situação como essa, você tem de ligar para um superior da pessoa, né? Se a pessoa não... E contar o que está acontecendo. Porque é evidente que se ele faz para você, ele faz para todo mundo. Mas eu liguei, e na hora eu pedi para falar com o administrador, e ele não me deu a menor atenção. Mas é o mesmo que fez o negócio. Não, é outro. É outro, Um é do financeiro, e o administrador, ele nem mudou o tom de voz e disse para mim, pode deixar que eu verificarei isso até o final da semana. Eu falei, não, eu quero falar com a dona. Então isso daí é estelionato, é apropriação indébita, tem consequências sérias, porque se você não fez o pagamento, eles vão te executar numa cobrança, porque deve ter um contrato, e vai penalizar você em demasia. Outra coisa que eu queria dizer para vocês é o seguinte, olha, eu já vi, principalmente esses bancos fortes aqui, você faz um acordo com eles, agora pela pandemia, para, você não pagou 4 prestações, 5, ele joga para o final, ou senão eles te dão um novo prazo para você, ou eles embutem nas outras prestações. Mas você tem que prestar atenção se eles não negativaram você nos órgãos de restrição. Então, o que acontece? Você vai fazer uma compra, você vai fazer um financiamento, vai fazer alguma coisa, eles falam que você tem que... Você está negativado. O que você tem que fazer? Tem que entrar com uma ação contra eles, pedindo para baixar. Agora, o que eu fiquei impressionado, a Caixa Econômica Federal, ela é federal, né? Então, a ação é proposta na Justiça Federal. Então, se você entrar com essa ação na Justiça Federal pedindo a baixa da restrição, ele vai dizer que, como o valor da causa é muito pequeno, ele vai mandar você prejudicar em pequenas causas. Então, eles pegam e cancelam a tua distribuição e nem olha teu pedido liminar. Aí vai para o juizado de pequenas causas, depois que você faz a distribuição correta, como eles mandam, aí eles negam a liminar, porque eles dizem que não tem conhecimento ainda dos fatos. Você está mostrando que fez um acordo com a Caixa, está mostrando que o acordo é bem anterior à negativação, que eles não deram baixa porque não quiseram, e eles não te dão a liminar. Quer dizer, fica penalizado pela situação, que nós estamos numa pandemia, pelo momento que você tem, e você fica com o nome sujo, esperando a boa vontade deles para baixar. Importante que os bancos mesmo fizeram... Ali, tem várias reportagens, se procurar na internet, dizendo que eles facilmente renegociariam essas dívidas de época de pandemia, jogando para trás ou fazendo alguma coisa. Só que, na verdade, não é o que está acontecendo. Você faz o pedido e o banco, às vezes, nem te responde ou te nega essa negociação. Isso tem acontecido muito. Eu ouvi muitos relatos de gente passando por isso. E eles condicionam, falam, você estava atrasado um mês antes da pandemia, aí você não tem direito. Quer dizer, eles fazem de tudo para acabar com vocês. A tristeza que dá. Isso daí não tem validade para carros em alienação fiduciária e para financiamento de banco com alienação fiduciária também. Se você não pagar 3 meses, vão tomar teu carro. Se você não pagar a casa em 3 meses, vão tomar a tua casa. Então é muito difícil eles fazerem uma renegociação, porque a garantia é o imóvel. E a execução é feita por contrato extrajudicial. Ou seja, eles mesmos fazem lá. Eles mandam para o cartório de registro de imóveis, o cartório faz uma notificação para você e fala assim, olha, você tem tantos dias para pagar a dívida inteira. Você não paga,
daqui um pouco chega um caminhão lá e leva tudo que vocês têm. E eu não entendo como é que os juízes dão essas liminares. Porque, na verdade, é um absurdo, né? É uma coisa estranha. Só para vocês terem uma ideia, a alienação fiduciária existiu aqui no Brasil na época do domínio militar. Naquele momento lá, não tinha ninguém que financiava nada aqui no Brasil, porque demorava muito para poder cobrar. Então, na época do regime militar, eles conseguiram dinheiro de fora, mas com possibilidades de receber depressa, sabe? Então, o que eles fizeram? Esse esquema da alienação fiduciária. O sujeito acha que está comprando um carro, mas ele não é dono. É o cara que emprestou. Olha que safadeza. Então, vamos imaginar o seguinte, ó. Você tem um carro usado, eles ficam chamando você, vem aqui, nós trocamos por um zero, que maravilha, tal. Aí você entrega teu carro para eles, o vendedor já compra lá embaixo teu carro e vende o preço do carro deles lá em cima. Aí você dá teu carro para eles. Aí tem um financiamento de parcela, né? Esse financiamento, eles embutem um monte de taxa que não existe. É verdade, enfia seguro, você não entende nada, então você vai pagar uma prestação. Aí, de repente, você não paga 3 prestações por causa de uma pandemia, ou que você está internado lá no hospital, lá morrendo, lá. O que eles fazem? Eles vão lá e tomam o teu carro. Mas o gozado é o seguinte, o que você financiou é metade do valor do carro. E o gozado é que eu nunca vi ninguém receber nada de volta. Então, fica tudo para financeira. E eu não entendo como é que esses juízes têm a cara de pau de julgar e ficar com todo o dinheiro da pessoa. Quando, na realidade, devia ir isso aí para um leilão, tá certo? Um leilão honesto, verificar quanto é o faturamento, pagar a dívida e devolver o resto para a pessoa. Eu nunca vi também ninguém receber nada de volta. Por sinal, já vi a pessoa não conseguir cumprir o financiamento, devolver o veículo e ainda ficar devendo. Com dívida. Exatamente. Então, outra coisa também que eu já vi, muito macete aqui, a empresa está louca para tomar o carro de você, mas não acha onde você está, né? Aí você liga para eles e fala assim, olha, é o seguinte, eu paguei um monte de prestação, quero devolver o carro, mas na condição de que fique quitado. Não vou pagar mais nada. Eu não tenho como pagar, mas eu entrego e acaba o problema. Aí eles vão perguntar para você, como é que está o IPVA? Não, está tudo pago. Só não tenho condição de pagar a prestação. Normalmente eles aceitam esse acordo e pegam o carro de volta. Agora, se você deixa tomar o carro, ou seja, vão na tua casa e pega o carro, você perdeu. Eu já vi, olha, eu trabalhei para banco muitos anos, eu vi acho que 2 casos em 1000 que eu fiz, da pessoa ter o carro de volta. Mas são situações assim singulares. É muito sério, né? É muito absurdo. A pessoa chega lá com o carro dela mais velho e sai sem nada e devendo. Sem nada e devendo. É gozado o jeito deles. Então, ainda tem muita coisa para mudar no nosso direito aqui. Porque eu vejo que o consumidor ele é penalizado de tudo que é jeito. E não é certo. Outra coisa que eu estava vendo. Um dia desse, lá num plano de saúde, foi lá o cliente lá no escritório, lá quase que chorando, dizendo que ele paga o plano de saúde há 50 meses, aliás, há mais de 10 anos, e que ele atrasou 20 dias a prestação. Aí veio uma carta para ele dizendo o seguinte, olha, se vencer os 30 dias aqui, vai estar cancelado o teu seguro-saúde, o senhor tem de entregar as carteirinhas de todos, e nós vamos cobrar os dias que você está atrasado ainda. Vamos cobrar ainda o tempo que você não pagou. Mas é de um jeito que eles falam, como se você fosse um cachorro e eles fossem deuses. Na verdade, gente, essa gente vai estar tudo quebrando, porque ninguém tem para pagar o plano de saúde. E hoje eu vi uma senhora desesperada a ampliar, ela chegou nos 57 anos, nos 59 anos, aumentaram 20% do valor do plano, porque ela chegou nos 57 anos. E mais 20% pela atualização, dá 40%. Exato. Como é que uma pessoa vai conseguir pagar esse valor? É impagável. Outra coisa, tudo isso daí é gerido pela Qualicorp. O que é a Qualicorp? Qualicorp é o Lula. Vocês viram que o presidente da Qualicorp foi preso um dia desse? Você sabe o que esse cara fez? Ele simplesmente começou a aumentar os planos num valor estratosférico, que não tem nada a ver tem um órgão regulador que define um valor de atualização, a ANS, que não tem nada a ver, quer dizer, é por eles mesmos, e esse sujeito passava dinheiro para os políticos corruptos.
eu imagino que até pro Lula, né? Esse vagabundo está preso aqui, se o Supremo não soltou ele, está preso. Mas eu acho o seguinte, ele inventou essa Qualicorp para ser uma espécie de aumentadora de valores, sabe, de atualizações, para embolsar dinheiro e para bancar político corrupto. Mas no início a demonstração era outra, né? A Qualicorp ela era um órgão que ia auxiliar os eu já conheço a história mas dele. Era um rapaz que estudava, era um mentecapto, que estudava lá aqui numa faculdadezinha aqui do lado, aqui, sabe? Bem rampeira. E o sujeito, ele fez uma associação. E ele era amigo do Lula. E o Lula fez essa potência que é a Qualicorp. O que a Qualicorp faz? Ela encosta nesses grandes hospitais, esses grandes seguros-saúdes, e ele inventa essas taxas malucas, que até hoje eu não entendo como a polícia, como nossos desembargadores, nossos juízes, como o Supremo Tribunal Federal ainda não percebeu. Para eles que tem tudo que é seguro, maravilhoso, lá de graça, eles não percebem que uma pessoa normal, ela tem um aumento, digamos, de 8%, 10% ao ano, se não foi mandado embora. Exato, e vem lá um vagabundo sem vergonha lá e põe 26% de aumento, ou inventa uma taxa de 20% mais 20%, ou inventa uma situação toda que impede que a pessoa pague. Aí o que acontece? Ele cancela o plano de uma pessoa de 30 anos, pagando lá, ele vai para outro, tem que fazer um período de, como é que se chama? Carência. De carência, e na verdade, às vezes a pessoa acaba indo para o SUS, e vamos imaginar que ele pegou uma coronavírus, eles vão lá e vão mandar ele para um hospital que ninguém sabe onde que ninguém dá informação, e só conta para a família onde a pessoa está, para levar a roupa para enterrar. Quer dizer, isso daí é Brasil. Eu espero que o nosso presidente da República ele tenha a força e coragem de pôr toda essa gente na cadeia, porque a gente não entende como é que funciona esse sistema. Aqui no Brasil é tirar proveito de tudo que a gente faz. Então você trabalha, você tem que pagar imposto para manter uma caterva de vagabundo ladrão que está lá em cima, sendo protegido por juízes, ou magistrados, ou ministros, que o próprio regime, vamos imaginar, não é ditatorial, mas é um regime comunista que formou elementos lá, que pôs lá dentro ministros que eles decidem em favor deles mesmos. Como se fosse uma corrupção total. E onde não dá a possibilidade do povo se defender. Isso que é triste. Olha, vocês não imaginam, lá no escritório eu devo entrar com recurso especial e recurso extraordinário, eu devo entrar a 30 ou 40 recursos desses por mês. A maioria deles, os ministros, esses ministros do Supremo, do Superior Tribunal de Justiça do Supremo, eles além de não dar procedência naquilo que eu peço, eles aumentam, dão uma multa, porque eu recorri. Eles não querem mais recurso. Não querem recurso. Agora, eu acho gozado. Quando é o Lula ou a quadrilha dele que recorre, eles vai depressa e não cobra nada. Então, eles querem o quê? Que o povo aceite os julgamentos, nem sempre normais, né? Numa nem situação sempre justos ou quase nunca. Agora, eu quero lembrar outra coisa para vocês também que eu vi, que eu fiquei impressionado. Um dia desse, um cliente meu ficou com câncer. Ficou com câncer e... Quanto? 2? Não? Um cliente nosso ficou com câncer e ele teve que tomar uma medicação muito cara, era muito cara mesmo. E essa medicação ele tomou em casa, porque ele tinha medo de tomar essa medicação, essa quimioterapia, no hospital, com medo de pegar essas doenças todas. Então ele antecipou o remédio lá e pagou R$95 mil. Era pagar ou morrer, não tinha jeito. E o seguro-saúde pegou e negou. Não, eu não vou pagar esses 95 mil, porque essa medicação só pagaria se você tivesse internado no hospital. Pô, que mentira, né? Se ele tivesse internado no hospital, além dos 95 mil, teria que pagar a diária do hospital. O médico. O médico. Então não tem cabimento. Mas ele pegou e eu fui para cima. O juiz da primeira instância foi uma maravilha, julgou a ação procedente, mandou o seguro-saúde pagar. Ele recorreu para o Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça achou que era tanta safadeza que eles fizeram, era tanta conversa mole, que ele manteve a sentença. Não, realmente o cliente tem razão, tem que devolver, pagar, reembolsar para ele, e ainda aumentou os honorários do advogado. O advogado tinha 10% para receber, aumentou para 15%. Aí vocês não acreditam, o plano de saúde pegou e apelou para Brasília. Olha, por incrível que pareça, ganhamos na primeira instância, ganharam na segunda instância.
houve a admissão do recurso especial, você acredita? Foi admitido um recurso vagabundo, sem vergonha, mas foi admitido para ir para Brasília, para o Superior Tribunal de Justiça. Aí, deixa eu contar para vocês o que acontece. Cheguei para o meu cliente e falei assim, olha, eu estou em Brasília, vai demorar para receber. Vem uma informação do Seguro-Saúde dizendo que já pagaram esse valor. Então, na semana que vem, eu conto para vocês o que aconteceu. Quero mandar um abração para todo mundo, muito obrigado a todos e pergunta ao Dr. Carbone com a doutora Ângela Carbone aqui. Um abraço para todo mundo.